Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Quem está preso é porque está fora da lei. E o Senhor está nos mandando orar pelos que estão fora da lei. Os que fizeram mal. Os que foram assassinos, que roubaram, praticaram obras más. Também eles precisam ser amados. E precisa haver um corpo orante por eles. Com certeza esse preso tem uma mãe, um pai, uma irmã, uma esposa, um filho que sofre, que se angustia. O Senhor está nos dizendo: lembrai-vos dos presos como se estivesseis presos com eles, e dos quais são maltratados, pois também vós tendes um corpo. E sobre o matrimônio? Quando você pergunta, mas o que Deus quer? O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, pois Deus julgará os libertinos e os adúlteros. Mas meu marido saiu de casa, a minha mulher me traiu. Fica firme, fica em Deus. Não lance o mal sobre esta pessoa, porque foi ela que errou. Não se angustie, não entre em depressão, mas conserve a castidade, a graça, e não caia como os libertinos na libertinagem. Que vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro, aquela ganância própria de se enriquecer, até que nem dá muito tempo para a própria família, se perde em trabalhar, ou fazer, ou realizar. O Senhor está dizendo que a vossa conduta não seja inspirada pelo amor ao dinheiro. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse versículo me tocou profundamente, porque a Canção Nova, desde quando nós nascemos, nós não tínhamos nada. Eu lembro quando nós começamos a viver em comunidade, nós não tínhamos o café, pó de café. Nós tomávamos cevada. Eu nunca havia tomado cevada. Ganhávamos cevada, comíamos, tomávamos café da manhã cevada. No almoço, era arroz com feijão com bolinho de arroz, que sobrou da janta anterior. E assim nós nascemos da divina providência. Nunca nos faltou. E com certeza você que passa por carência, pobre materialmente, deve dizer também: mesmo em dificuldade, nunca me faltou. Nunca me faltou. Porque o Senhor jamais abandona aqueles que são seus. E eu digo, continuo dizendo, para a Canção Nova, passamos dificuldades até para manter toda esta obra. Você que está sentado nessa cadeira, aqui no rincão do meu Senhor, e vendo toda essa estrutura que é simples, mas é uma estrutura. Você percebe e veja, foi um sócio que doou essa cadeira. É a providência divina. É aquele sócio fiel que fez com que a providência divina dissesse a Canção Nova: eu não abandonarei, eu jamais abandonarei aqueles que são meus. E eu louvo o Senhor por isto, porque desde a minha infância, meus pais me ensinaram a me contentar com pouco, ter uma vida simples. E grandes dificuldades passamos. Eu me recordo uma vez, meu pai trabalhava com safra de marmelo, com frutas, que embora desse muito marmelo, as fábricas não compraram marmelo. Não puseram preço no marmelo. E o papai perdeu muito.
muito marmelo. Um prejuízo muito grande. E eu me recordo que ele falou para a mamãe: nós vamos ter que vender o gado para pagar o Banco do Brasil. Não sabemos como vamos fazer, mas vamos confiar. Deus não vai nos deixar faltar. Eu me recordo ainda em menina, vendo aquele nosso gadinho, né? Aquelas vacas, aqueles bezerros que papai tinha tanto carinho, cuidava com tanto zelo, e era até alimento para nós. E o leite que era vendido também para nosso sustento. Lá foi o gado. E a safra foi por água abaixo, porque as fábricas continuam assim, com certeza, para os agricultores e lavradores. É muito difícil a vida no campo. Mas nunca nos faltou. Porque meu pai e minha mãe sempre confiaram que mesmo na dificuldade, Deus é bom. E por que eu estou testemunhando isso? Da Canção Nova hoje, da Canção Nova quando nós nascemos, dos meus pais em Marmelópolis, no Mingu, Virgínia. Porque você também pode olhar a sua história. Olhar para trás, olhar para o presente e ver como você como casal, você que está aqui como jovem, sua família, como Deus tem cuidado de você. Isso é cura, meus queridos. A gente pensa que cura e libertação é só quando se manifesta de uma forma extraordinária. A nossa cura se dá quando nós olhamos no nosso interior, lembramos da nossa história e percebemos como o amor de Deus sempre nos acompanhou. Por quê? Porque Ele diz: eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Por isso não precisa ser ganancioso, não precisa ficar correndo atrás de algo que você sabe que não vai dar certo para você. Entrar por caminhos que Deus não está abençoando. Porque o Senhor é o nosso auxílio. E com Ele, cada um de nós podemos dizer: jamais temerei. Diga com fé: o Senhor é meu auxílio. O Senhor é meu auxílio. Jamais temerei. Jamais temerei. Que poderá fazer-me um ser humano? Que poderá fazer-me um ser humano? Repete: o Senhor é o meu auxílio. O Senhor é o meu auxílio. Jamais temerei. Jamais temerei. Que poderá fazer-me um ser humano? Que poderá fazer-me um ser humano? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós cremos, Jesus. Nós cremos, Jesus. Dai-nos a graça de continuar confiando. Dai-nos a graça de continuar. Dai-nos o amor, caridade. Dai-nos o amor, caridade. O Teu Santo Espírito no amor, caridade. O Teu Santo Espírito no amor, caridade. Dai-nos, Senhor, a graça Dai-nos, de Senhor, sermos a graça firmes. De sermos firmes. Sempre. Sempre. E o Senhor ainda diz para nós: lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, considerando o fim de suas vidas, imitai-lhes a fé, porque Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Amém. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Obrigado, Senhor, pelos nossos pais que nos ensinaram a fé. Obrigado. Pelos nossos catequistas, pelos professores de religião que tivemos na nossa escola, por aquele amigo que nos levou para um retiro, um encontro. Obrigado, Senhor. Quero agradecer aqui pelo Padre Jonas, que me gerou na graça de uma mulher de Deus, no Espírito Santo. E você também vai agradecendo, porque o Senhor que está no nosso meio, Ele vem nos orientando e nos colocando na trilha certa, na prática do bem, na prática da partilha,
na graça da abertura para os outros, porque é na abertura para os outros que nós agradamos a Deus. Oremos, irmãos. Sim, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor Obrigado. Jesus. Nós te louvamos Não é por à esta toa que o meu palavra, coração Senhor está Jesus. cheio de louvor hoje. E nesse louvor Sim, Senhor Jesus. também está a graça de ter colocado na minha vida a pessoa da Margleis, da Canção Nova, que hoje faz aniversário. Obrigado pela sua vida, pela sua dedicação, Senhor Jesus. O cuidado da Margleis Obrigado. com o Padre Jonas, com o Eto, comigo, com aqueles que a cercam. E eu quero louvar, Senhor, pelos pais da Margleis, pelos avós da Margleis, pelos seus irmãos, pela sua família. E suplico, Senhor, assim como eu estou pedindo pela Margleis, louvando pelo dom da sua vida, pela vida do Fábio Trevisan e todos os aniversariantes. Você que faz aniversário hoje, nós pedimos ao Senhor esta graça, de você escolher o caminho do bem e ir por ele, e louvando e bendizendo o Senhor, proclamar: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Senhor, vai passando pelo meio de nós, nós vos suplicamos, e vai curando mais e mais a nossa história. Quando nós nos fechamos para os outros, quando nós tivemos medo de dar acolhida, quando nós julgamos que o dinheiro é a coisa mais importante da vida. Sim, Senhor, o dinheiro é necessário, mas dai-nos a graça de nos contentar com o que temos, porque o Senhor nunca nos deixará, jamais nos abandonará. A sua divina providência sempre abastecerá a nossa vida, porque o Senhor é o nosso auxílio. Nós não precisamos temer nada, e nenhum mal nos atingirá, porque também, Senhor, sabemos que todo mal, na sua presença, na graça da sua presença, quando levado ao seu divino coração, tudo se transforma em bem, em bênção. Sim, Senhor Jesus. Obrigado, Obrigado, Senhor. Senhor Jesus. Convido você a dar um lindo sorriso para quem está do seu lado, você que está aqui. Capricha no sorriso. Diz assim para essa pessoa: isto é contentar-se. Isto é contentar-se. É ficar contente, feliz com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu. Este é um dos convites nesta rica palavra que Deus nos deu hoje aqui no Amor Vencerá para nós. Por isso nós podemos cantar e dizer: sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Com um sorriso nos lábios, meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças para viver. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus, você que está aqui. Agora, um convite pessoal. Diante do que nós oramos juntos, o que o Espírito Santo me revela para viver hoje? Pergunta para você. Qual é a ação concreta? Quem o Senhor colocou no meu coração? Para perdoar, para acolher, para ajudar. Ajudar materialmente também, a partilha. Quem? O que o Espírito Santo me pede para tirar da minha vida? Aliás, me ordena a
tirar da minha vida, a lançar fora, para colher aquilo que é bom. Hein? Agora é você que vai dar a resposta. Eu não posso dar por você, nem você por mim, porque é pessoal. Mas Deus nos dá força para, saindo daqui, colocar em prática a nossa oração.